Agora, vocês sabem que eu não consigo ver o chat. Eu gostaria que vocês me respondessem se estão vendo a minha tela, de boas-vindas. Sim. Sim. Ok, Sim. muito obrigado. Olha, mesmo sendo uma aula de boas-vindas, eu preparei a matéria de hoje, porque nós sabemos, nossa disciplina é de 30 horas, então não dá para também eu perder essa oportunidade, tá? Então, olha, metodologia científica, meu nome, Aldovano Dantas Barbosa, e nossa aula será 19 até as 20h40, tá? É o que consta. A plataforma será a Meet, e toda semana será o mesmo link, tá? Para que ninguém tenha problema de acesso. Já coloquei na agenda do Google para repetir toda semana a nossa reunião. Então, será sempre nesse link. Finalizando a nossa aula, eu cancelo aqui e entro de novo para que a próxima turma, que não é de vocês, possa entrar. Tá? E eu estou fazendo adequação no plano de ensino. Né? Por ocasião da pandemia, né, o plano de ensino está sendo reconfigurado, principalmente na questão da presença. Como eu coloquei para vocês aí, a presença serão as atividades propostas. Qual que é a ideia de pensar uma presença para uma disciplina? É para garantir que aprendizado, que o ensino-aprendizagem está acontecendo. Então, se eu garanto isso por meio das atividades, se eu me coloco à disposição nas correções e na devolutiva, então eu resguardo a aprendizagem de vocês e vocês não sentem os rebatimentos, ou seja, as dificuldades que é assistir uma aula nesse formato. Tá? Por isso, as aulas serão gravadas e disponibilizadas para quem não conseguir acessar por algum motivo. E como eu vou disponibilizar essas aulas? No WhatsApp da sala. Tá? Eu disponibilizo o link e vocês são direcionados para a aula. Do que se trata, né? Então, agora nós vamos, dado essas boas-vindas, essas explicações iniciais, do que se trata essa disciplina, né? Nós vamos introduzir o que nós chamamos de método. Né? Método é a forma com que eu pesquiso, tá? Então, existem vários métodos, né? Então, nós vamos ter um sobrevoo nesses métodos, tá? A composição e estrutura dos trabalhos, ou seja, como que se faz um trabalho acadêmico, científico, os recursos, as normas que vocês têm que adequar ao trabalho, as fontes é onde você busca a informação, e os procedimentos, né, que é o passo a passo metodológico. Pensar a investigação e a construção do conhecimento nas ciências naturais e humanas, que é o que nós vamos começar hoje. Pensar o que seria essa construção. A disciplina tem objetivos basilares. Tem que ter competência de atitude, que é essa empatia, se colocar no lugar do outro, capacidade de ouvir, principalmente no ensino remoto, onde agora eu nem estou visualizando nem a fisionomia de vocês e nem o chat. Então, nós temos que nos esforçar por uma nova forma de construção. Então, por isso é preciso saber ouvir, né, com respeito ao outro, e capacidade de interagir. Essa capacidade é mais primorosa para mim nas aulas. Essa capacidade, se nós nos esforçarmos para uma construção coletiva, teremos êxito diante dessa situação sem precedentes na nossa história, tá? Então, nós precisamos também de procedimentos, né? Uma competência de procedimento. Na próxima aula, essa aula eu dividi em duas.
na próxima aula vocês já terão uma tarefa. Então, vocês precisam ter um comprometimento nas leituras e na escrita. Então, não dá para fazer toda uma disciplina oral aqui e depois, no final, vocês entregarem um trabalho e eu digo, olha, não ficou legal, então você perdeu a disciplina toda. Agora, se nós, no percurso, formos fazendo aos poucos, semanalmente, ao final, não há novidades para ninguém, porque vocês foram um progresso, né? Fizeram parte de um progresso e vocês mesmos sabem que estão aprovados. Então, nenhuma disciplina pode ser um jogo escondido para vocês. Nenhuma. Na minha não vai ser. Então, já estou dizendo, olha, nós precisamos de passo a passo ir ganhando mais condições de apropriar da metodologia para que no final, né, temos ideia de como elaborar um fichamento, um resumo, uma resenha, dentro de normas, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, né, coloca para nós. E precisamos também de competências cognitivas. Então, ó, precisamos de atitude, nós precisamos de alguns procedimentos e a cognição. Né? E qual que é essa cognição? Essa cognição ela vai sendo desenvolvida à medida que nós internalizamos o que é investigação científica. Né? Por que precisa internalizar isso? Porque para pesquisar, você precisa saber o que você está pesquisando. E quando você sabe o que está pesquisando, você sabe onde está. E se você sabe o que e onde está, agora o meu papel é articular as coisas que você encontra. Nem todo mundo que encontra algo valioso sabe que aquilo lá é valioso. Então, o nosso papel aqui é construir olhares para o que é valioso. Né? Porque aí você sai em busca, encontra algo valioso e reconhece. De antemão, eu digo, o que é valioso para o serviço social? As relações sociais. Somos seres de relações. Isso é valioso para nós. Então, nós vamos treinar o olhar para essas relações. Já adianto também que são relações de conflito. Que conflito é esse, professor? De classe. Também isso é muito precioso para nós. A viabilização das aulas, né? Então já foi criado o WhatsApp, né, para viabilizar a comunicação, né? Deixa eu ver assim que já apareceu aqui para mim. Já apareceu aqui para mim, eu agradeço muito, tá? Essa ajuda. Até então, alguém tem alguma dúvida? Posso começar a aula de hoje ou quer perguntar alguma coisa sobre esses procedimentos iniciais? Tudo ok? Pode continuar. Olha, Por mim, pode continuar. então tá bom. Eu só tenho uma pergunta. Você vai enviar esses slides para a gente? Vou, se vocês quiserem, eu posso enviar também. Qual é o problema dos slides, né? Os slides são um recorte que eu fiz da aula, né? E aí vocês terão o meu recorte. Se vocês não se importarem com esse recorte, eu posso enviar tranquilamente para vocês. Tá? E aí, se a gente combinar aqui, eu posso sempre, ao final da aula, enviar o material, né, que vocês terão que ler, os slides e a gravação. Ficaria ótimo. Eu acho que é importante também os slides. Sim, é legal para a gente também. Acho que é bom também. Das anotações que a gente gasta tempo ou não fazendo. Eu gosto bastante. Tá.
Porque assim, olha, por que que eu estou dizendo isso? Porque você já tem isso no vídeo, né? Mas aí se você prefere, de repente, um lugar que você não pode ver o vídeo, né? Pode baixar o material e recordar. É isso que você está falando? Isso. Então, tá bom. Então, porque vocês vão ter duas coisas repetidas, né? Tanto o vídeo quanto o material físico. Só que isso também possibilita que se você estiver num lugar onde não pode ouvir e nem ver, né? Ou não pode ouvir o vídeo, então você pode ler, né? Esse material, né? É isso que você está dizendo? Sim, eu gosto também de ter lugares para onde eu possa recorrer mais rápido quando no Isso. futuro eu precisar ter alguma referência. No vídeo fica muito mais difícil de saber qual é o conteúdo do que vai falar, né? Então, no Perfeito. slide, você dá aquela corridinha ali, não, esse slide tem o que eu preciso, eu consigo achar agora onde eu vou. Ah, então tá bom. Então estamos combinados, então, tá? Então eu já vou anotar aqui que eu vou mandar os slides, né? O slide, a gravação e o material. Então tá bom, então vamos lá, né? Resolvido isso, né? Vocês sabem que é muito intenso a questão remota, então, por favor, vai dando um termômetro para nós, professores, tá bom? Né? Porque eu não sei quantos de vocês já tiveram aula, né? Eu sei que já iniciou o semestre aqui, mas em outros momentos, quantos de vocês tiveram aulas síncronas? Então, sabemos que nós estamos partindo do momento onde isso é muito intenso, tanto para docentes quanto para discentes. Só que nós estamos aqui do lado de cá, preparamos a aula e esquecemos que vocês têm aula depois daqui, né? Esquecemos que vocês estão aí lutando para anotar, para tentar ter essas informações mais evidentes em vocês, né? Então, vocês sempre têm que ser esse termômetro, né? Quando estiver muito rápido, pede para ir devagar, né? Então, sempre fazendo anotações para não se perder. Então, vamos pensar o que é ciência, né? Esse autor, Thomas Kuhn, ele é muito importante para nós porque ele representa o século XX, né, no estudo da ciência. E a metodologia é fazer ciência. O serviço social também nasce no século XX, então vamos ver o que ele está pensando, né? Tem muitas críticas a ele, até porque ele rompe com a pesquisa anterior, né, que estava em vigor, e ele mostra que para fazer pesquisa você precisa sair do normal, do que está posto, para uma situação revolucionária. Então, quem gosta de anotar, coloca aí. Para Thomas Kuhn, né, devemos sair do normal para o revolucionário. Depois vocês vão entender o que é esse revolucionário, tá? Olha, ele viveu grandes transformações do século XX. Ele nasce pós Primeira Guerra Mundial, ele vive, né, a sua primeira infância na crise de 1929 e vai falecer em 96. Então ele vê a Segunda Guerra Mundial, as ditaduras pelo mundo, né? Então, segundo o autor, há o progresso no sentido de aprofundamento do conhecimento. Então, ele já parte que nós sabemos de algo, né? E nós precisamos de novos modelos. E o que são esses modelos? É a palavra paradigma. Então, nós precisamos de adquirir novos modelos, porque o que nós temos é insuficiente para resolver certos problemas. A saber, a questão da pandemia. Nós ainda estamos tendo alguns problemas, principalmente na questão das aulas, e não temos ainda um tempo razoável para saber se isso dá certo ou não. No meio disso, Kuhn vai falar o seguinte: então precisamos de aprofundar nossos conhecimentos
e estabelecer novos paradigmas para esse tipo de ensino. Professor, mas e quando acabar isso? Quando acabar isso, nós vamos ter que adquirir outros paradigmas. Talvez um paradigma híbrido. E se não for híbrido, ou seja, o que é híbrido, né? As aulas online e presenciais, né? E se voltar totalmente presencial? Mesmo quando voltar totalmente presencial, nós enfrentaremos alguns desafios que precisaremos de novos paradigmas. Tá? E qual que é a palavrinha-chave para entender a ciência para Thomas Kuhn? Ele diz que todo conhecimento causa um ruído, né? E ele diz que é a incomensurabilidade. Esse ruído, essa incomensurabilidade, ou seja, um problema a ser ultrapassado. E esse problema a ser ultrapassado será se você pesquisar. É isso que estamos buscando aqui, buscando uma nova forma, esse novo paradigma. Uma pergunta retórica, né? Isso também está sendo muito recorrente se nós estivéssemos ao vivo, seria uma pergunta para vocês, porque nós íamos interagir. Agora eu estou gravando um vídeo, então eu preciso que isso seja o máximo didático possível. Então eu fiz uma pergunta e eu mesmo respondo, tá? A ciência prova tudo? Não, não prova tudo, né? Ela cria formas de entendermos, né, as relações sociais, que eu estou chamando aqui de narrativas. Né? Ele traz, no livro Estrutura das Revoluções Científicas, ele é acusado de ser irracional, né? Ele de irracional porque ele fala que o progresso, ele não é linear. Ele pode dar grandes saltos, né? O que ele está criticando aqui? Eu não sei se todos vocês conseguem ter a dimensão do que é uma forma de ver o mundo chamado positivismo. O positivismo, que está em nossa bandeira nacional, tem a máxima ordem e progresso. Então, quando se estabelece a ordem, paulatinamente, ou seja, como se fosse um evento em cadeia, um passo depois do outro, nós chegamos ao progresso. Condiz que isso não é verdade, que a ciência pode dar grandes saltos, né? Então, se em algum momento o ser humano descobriu a roda, eu não preciso descobrir a roda novamente. Eu posso, a partir desse descobrimento, continuar as pesquisas. Na verdade, Kuhn procurou sustentar em várias ocasiões que a ciência, né, embora não contasse com um fundamento inabalável, ela não deixa de ser um empreendimento bem-sucedido. Ele está brigando com os positivistas por falar o seguinte, olha, tudo que se conquistou é bem-sucedido, só que nós precisamos de superar alguns obstáculos que se impõem constantemente para nós. Vou dar um exemplo, para ver se a gente consegue ficar mais claro. Mesmo as leis da física, que parece exata, ela não se sustenta. Olha aqui, quer ver? Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Paradigma, ou seja, o modelo lógico na física, né? A teoria é o conjunto de teorias que formam uma visão de mundo. Olha, Newton estabelece que a força é igual massa vezes aceleração. Parece que isso é inabalável, né? Força é igual massa vezes aceleração. Nós aprendemos isso no ensino médio. Em algum momento, alguém viu a segunda lei de Newton. Só que para essa fórmula ela ser válida, ela precisa de condições ideais. A condição de massa ideal, a condição de aceleração ideal. Você tem que dizer em que gravidade que está,
né? O atrito, o peso, tem que ser tudo ideal para que a força seja massa vezes aceleração. Então, quando nós pensamos no modelo, esse modelo, ele precisa de condições ideais. Então, se precisa de condições ideais, o modelo não serve para todos os eventos. É isso que Thomas Kuhn está trazendo para nós. Então, a pensar, né, num paradigma como modelo, né? O que é esse modelo? E aí eu vou fechar aqui os slides para perguntar para vocês, né? Então, o que é pesquisar? O que é encontrar o modelo, tá? Então, o modelo é um modo como que se concebe a realidade. Tá? Olha, é um modo que se concebe a realidade. Para Newton, a natureza é um conjunto de partículas. Então, quando Newton olha para a natureza, vê um conjunto de partículas. Já Einstein, a natureza é um conjunto de partículas sob a ação da gravidade. E para nós, o que é a natureza? Para nós, assistentes sociais, a natureza, ou seja, o que está posto fora de nós, é um conjunto de relações sociais. Tá bom? Então, os paradigmas, os modelos, depende também de como você olha para a natureza. Isso aqui nós vamos para a aula que vem, né? Que é aprofundar no texto do Kuhn. Eu queria agora conversar com vocês, eu vou interromper o compartilhamento para a gente conversar. Pode ir rápido? Tá. Eu não entendi aqui o andamento do chat, mas vamos lá. Pessoal, olha, metodologia. A metodologia é o quê? É a nossa capacidade de olhar para a natureza. Né? E pensando a natureza como onde nós vamos buscar, né, a compreensão das relações sociais. Mais um exemplo. Quando nós pensamos na natureza enquanto árvore, eu não posso, enquanto cientista, dizer árvore é isso. Por que eu não posso dizer isso enquanto cientista? Porque um biólogo olhará para a árvore e verá uma coisa. Um lenhador verá outra coisa. Uma criança que quer subir na árvore verá outra coisa. Um pai que quer evitar que a criança suba na árvore, quer colocar apenas um balanço, verá outra coisa. Uma coruja que enxerga 100 vezes mais no escuro do que o ser humano, verá outros detalhes. Logo, o que eu quero com isso? Que nosso olhar enquanto profissionais, né, temos que olhar para a realidade e ver um conjunto de relações sociais e dentro dessas relações nos posicionarmos. E o nosso paradigma, ou seja, o nosso modelo, gostaria que vocês anotassem aí, o nosso modelo é o histórico crítico, né? Modelo histórico crítico, que é o baseado em Marx. Tudo bem? Agora eu faço uma pergunta, essa não é uma pergunta retórica, que é o seguinte, pesquisar, de acordo com o que nós estamos falando aqui, é encontrar algo que está escondido fora de nós ou criar explicações para o que está fora de nós?
Entenderam a pergunta? Quer que faça de novo? Repete. Quem pediu para repetir? A gente já se conhece, não conhece? Já. Tudo bem? Tudo bem. Satisfação te ver, tá? Você tá bem? Da minha também. Professor. Graças a Deus, né? Estamos tentando sobreviver nessa loucura. Olha, a pergunta é o seguinte. Olha, o método... agora, quem usa óculos vai saber o que eu estou dizendo. Olha, vocês quando põem... Quem é muito dependente, né? Não só as pessoas que usam para ler. Quem é muito dependente de óculos, quando coloca o óculos, vê coisas que não via antes? Sim, não é? Sim. Ótimo. O método é a nossa capacidade de ver coisas que não víamos antes. Ó, todo mundo que vai para uma mina de ouro consegue identificar o que é o ouro? Não, ótimo. Nosso trabalho enquanto cientista, aí é a pergunta que eu fiz, ó. Quando nós vamos pesquisar, nós vamos atrás de algo que está escondido ou nós vamos atrás de criar uma narrativa para explicar os acontecimentos? Uma narrativa? Por que Acho é que uma criar narrativa? uma narrativa Por quê? para explicar. Porque é verdade, vocês estão certos. Por que não é encontrar alguma Acho que coisa? geralmente Porque a gente nunca tem agora eu certeza acho de que é um nada. pouco dos dois, né? É um pouco dos dois? O Ronan falou que nós não temos certeza, Ronan. Tudo é baseado na cultura de outras pessoas. E então, se a gente não pesquisar, a gente não sabe o que é. Tem que sair do paradigma de saber o que sabemos e saber algo novo. Mas perfeito, Ronan. Olha, tem como eu descobrir algo novo? A resposta é não, né? Como que você descobre algo novo se é novo? Por exemplo, olha, eu vou falar, olha, vocês conseguem ver essa garrafa de café? Sim. Então, se eu estiver arrumando a minha casa e encontrar uma garrafa de café embaixo do sofá, eu vou descobrir a garrafa de café, não vou? Porque eu sei o que é garrafa de café, não é? Se eu nunca tivesse tido uma experiência com a garrafa de café, se eu tivesse nesse mesmo ato e encontrasse isso, seria só um objeto, não é? Sim. Por isso que a pesquisa não é descobrir algo novo, né? Porque o novo, ele é inédito. A não ser que o Ronan está dizendo o seguinte, olha, eu preciso descobrir uma forma nova de enxergar. Isso. Aí sim, isso. Então eu concordo. Outra perspectiva. Aí sim. Aí é isso que o autor vem trazer. Não sei se vocês acompanharam a reflexão do Ronan. Ó. O novo é uma nova perspectiva, um novo olhar. Né? Um novo olhar. Porque é o seguinte, olha, ainda eu tenho a garrafa, não é? Essa garrafa serve para que eu possa tomar café enquanto eu dou aula para vocês, que eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto. Agora o Ronan, ele me deu uma ideia fantástica. Olha, eu preciso de uma outra perspectiva. Quando nós nos reunirmos presencialmente, eu posso levar para presentear vocês com um momento mais amigável. Eu posso ter uma outra perspectiva e no momento que nós partilharmos o café, eu começo a perguntar se cada um tem um dote, se gosta ou se não gosta. Eu preciso de uma nova perspectiva para acessar vocês. Então, eu posso usar de algo que eu tenho para um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Entender as relações sociais. Então, o ato de pesquisar não é buscar algo que está escondido. O ato de pesquisar é encontrar uma perspectiva, ou seja, um óculos,
que me possibilite criar narrativas, né? Então, quando eu olho para a sociedade e vejo que a sociedade é um conjunto de classes, são duas classes, né, lutando entre si, isso já diz muito. E quando, a partir de uma pesquisa, eu reconheço quem é trabalhador, isso me diz mais ainda. E a partir da minha pesquisa, eu reconheço quem é o capitalista. Então, eu já tenho aí os meus óculos, né? Olha, a classe trabalhadora, o óculos de identificar quem explora a classe trabalhadora, e a partir disso eu crio narrativas. Vocês entenderam? Tá? A partir disso, eu vou dar um exemplo, tá? Se o trabalhador ganha insuficiente para se manter e manter a sua família, ou seja, eles estão passando fome mesmo trabalhando. Se eu tenho essa nova perspectiva de dizer o seguinte, na sociedade capitalista, o capitalista explora o trabalhador. Por isso, ele não tem o que comer mesmo trabalhando. É uma forma de ver a realidade? Sim. Ótimo. Agora, existe outra forma de ver essa realidade? Sim. Vocês já sabem, né? Se não for um trabalhador e nem um assistente social que está olhando para essa realidade, se for um capitalista, ele pode olhar para essa mesma realidade e dizer o seguinte, olha, podia ser mais esforçado, não pode? Trabalhar mais? Você já matou a minha aula, né, Larissa? A Larissa ali, eu já fiz uma leitura labial, que é o seguinte, olha, depende de quem olha para essa realidade, depende de que óculos que você coloca, você vai ter uma explicação dessa realidade, não é? E a nossa profissão, ela se posiciona do lado de qual classe? Classe trabalhadora. Trabalhadora. Isso. A classe oprimida? Isso, que são os trabalhadores, né, Rodrigo? Sim. Dentre outros. Partindo disso, eu vou dar um último desafio aqui e aí a gente fecha, tá bom? Aí você conseguiu identificar isso que nós chamamos de emancipação, quando você pensa por si, tá bom? Olha, você começa a pensar por si, você é emancipado. Corre-se o risco de você ir para essas relações sociais e ouvir de um trabalhador de falar o seguinte, olha, quem quer realmente consegue. Pode acontecer isso, de ouvir isso do trabalhador? Sim. Mas como? Se o capitalismo que explora, por que o trabalhador está falando isso? Porque é uma reprodução, igual a frase Deus ajuda quem cedo madruga, Isso. capitalismo, essas coisas. Ele aprendeu. Isso mesmo. Olha, e aí a Maju, não sei qual que é o nome, deve ser Maria Júlia, né? A Maria Júlia colocou a palavra aqui, vocês viram no chat, alienação. Então, alienação é quando eu penso como o outro quer que eu pense. Então, é um trabalhador pensando como um capitalista, né? Então, olha, a ideia de meritocracia, por exemplo, olha, então se eu me esforçar, eu vou conseguir. Para a classe trabalhadora, pensando assim, ela está alienada ou ela está emancipada? Quando ela pensa o seguinte, olha, quem esforça consegue. Alienada. Alienada, né? Perfeito. Num sistema capitalista, depende do seu esforço para romper? É um esforço individual? Não. Não. Perfeito. Olha, pessoal, eu acho que a discussão de vocês, eu acho que vai ganhar uma densidade muito grande, porque de chegada, vocês já entendem que a pesquisa, ela é um exercício do olhar. E é um exercício coletivo, não é você individualmente que vai levar a emancipação para as pessoas.
é um exercício coletivo, que nós, pela nossa opção de profissão e opção de método, né, nós temos uma capacidade de olhar para essa realidade. Natália, pode fazer sim. Viu? Se a pesquisa, ela essa nova percepção, como que a gente pode facilitar a linguagem dela? Porque como que a gente quer emancipar uma classe trabalhadora alienada, muitas vezes sem instrução, uma linguagem tão complicada como a da pesquisa, que não abrange a sociedade toda? Perfeito, Natália, perfeito. Essa é uma grande pergunta, porque precisa de uma ação coletiva. Precisando de uma ação coletiva, você entendeu Thomas Kuhn, que fala o seguinte, olha, e a incomensurabilidade, ou seja, o ruído da nossa ação é essa. Ó, nós estamos esforçando aqui para entender uma realidade que é complexa, e aí depois você entende, e a Natália diz assim, e aí, eu vou fazer o quê? Né? Esse é o nosso trabalho, viu, Natália? É romper com essa fala e partir para um movimento de aglutinação. Ó, tá todo mundo no individualismo, então você tem que partir para o coletivo. As pessoas, para pararem de pensar como capitalistas, precisam entender os termos que você sabe. Faz assim com a cabeça. Não, faz assim com a cabeça não. Os termos é para você que vai fazer um trabalho socioeducativo. Ó, eu, como docente, eu preciso saber onde eu quero chegar com a minha aula. Né? Então, eu preciso saber de algumas teorias didáticas. Mas você, enquanto discente, não precisa saber dessas teorias didáticas. Você precisa entender metodologia. Então, quando você for fazer o seu trabalho de base, quando você estiver na sua aplicação, você precisa que o trabalhador se reconheça enquanto classe. Isso você dá conta de fazer, né, no movimento socioeducativo. Como? Pesquisando as relações sociais onde você está inserida. Esse é um desafio. Rodrigo, você quer fazer uma pergunta também? Quero fazer uma pergunta. Pensar por si, como assim? Pensar por si, como? Pensar por si. Não é pensar por si, né? Pensar na classe, né? Pertencente a uma classe. Vocês vão estudar isso em processo de trabalho, mas eu posso adiantar para vocês, tá? Ó, no processo de trabalho, quando vocês fazem alguma coisa, se foi alguma coisa pensada, realizada e construída, então você fez o que a gente chama de trabalho concreto. Ó, você pensou numa ponte, construiu uma ponte e você se viu nela. Tudo bem esse exemplo? Sim, sim. Ótimo. Quando você só parte, né, só parte dessa construção, você só ficou a cargo de pregar o prego onde te mandava você pregar. Né? Quando você é só pregador de prego, você se reconhece na ponte? Não, né? Você se reconhece só no prego que você bateu, não é? Esse é um processo que a gente chama de fragmentação do trabalho. Então, olha, quem serrou a madeira só se reconhece quando serrou, o que pregou só que pregou. Então, dividiu o trabalho e o trabalhador não se reconhece enquanto alguém que pensou a ponte e fez a ponte. Logo, essa fragmentação divide os trabalhadores em funções. E essa divisão de funções leva à alienação. Agora, quando você, num processo socioeducativo, leva a pessoa a perceber que ela é parte de um todo, ela se reconhece na ponte, ela se reconhece no outro trabalhador, e, portanto, né, as dificuldades que ela tem é uma dificuldade coletiva, então eles podem se juntar. Quando o trabalhador está individualizado, eles não se juntam e não têm força. Ronan, quer perguntar?
como eu vou ajudar o trabalhador a sair da alienação se eu sou um ser alienado? Tá, primeiro nós não ajudamos ninguém, né? Nós fazemos parte de um coletivo, então nós vamos sempre, ô Ronan, pensar como um trabalhador também. Será que nós, enquanto assistentes sociais, estamos pensando como um trabalhador? Será que nós estamos pensando enquanto pertencente a uma classe? Porque só o fato de nós levarmos algo para alguém nos dá um patamar que não existe na sociedade. Então, nós precisamos pensar numa construção coletiva. Até porque ninguém é emancipado totalmente. O capitalismo, ele tem algumas reconfigurações que vai aprisionando as pessoas. E se você não pensa a respeito disso cotidianamente, coletivamente, você também é mais um alienado. Então, eu preciso da sua resposta à minha aula para ver se eu estou conseguindo trabalhar, né, nesse esforço de pensar a classe, e você também precisa de, ao me ouvir, se reconhecer também enquanto classe. Então, não é eu que estou levando e nem o trabalhador que está trazendo. É uma construção coletiva. Perfeito. E essas coisas vão ficando mais evidentes à medida que nós vamos pensando em exemplos práticos, tá? E claro que nós adentramos na teoria marxista, né? Só que o que eu queria com hoje, né? Eu não vou me furtar de nenhuma pergunta, se eu souber responder, mas o que eu queria é pensar o seguinte: olha, o que é metodologia? Saiam da aula pensando assim: olha, metodologia são os meus óculos para a realidade, né? Como eu vou enxergar a realidade? Então, agora, eu era uma pessoa comum numa mina de ouro que não sabia o que era uma pepita. E eu passei por um refinamento, coloquei os meus óculos, e agora, quando eu olhar para uma pepita, eu sei o que é ouro. Vocês, enquanto cientistas sociais, né? Vocês, até então, eu parti de que vocês não conhecessem as relações sociais. Vocês saem da aula olhando para a sociedade enquanto relações de luta, antagônicas. De um lado, o trabalhador e de outro, o capitalista. Então, metodologia é isso. É os óculos que me possibilitam enxergar a realidade. Para quê? Construir uma outra narrativa. A narrativa que está aí é construída pelas mãos dos capitalistas. E o que nós queremos? Construir uma narrativa pelas mãos dos trabalhadores. Ok? Ok. E, de acordo com o Thomas Kuhn, a gente vai conseguir construir essa nova normativa a partir de uma revolução. Revolução científica, né? Porque para nós, assistentes sociais, Rodrigo, revolução tem outra conotação. Mas revolução é uma mudança brusca, tá? Então você tem um problema, então você precisa de uma mudança brusca, isso é revolução. Para os assistentes sociais, nós vamos falar de uma revolução social, né? Mas é isso mesmo, olha. As ferramentas que eu tenho, científicas, não dá para compreender essas relações. Thomas Kuhn diz, então vamos revolucionar essas ferramentas. Então vamos criar outras ferramentas para compreender e construir outras narrativas. Olha, eu vou parar agora aqui.